Sejam bem-vindos, queridos amigos que acompanham o nosso exercício e conosco rezam a leitura orante da Palavra de Deus. Juntos nós queremos nos preparar para a liturgia do próximo domingo, dia 30 de maio, solenidade da Santíssima Trindade. No domingo passado, quando celebrávamos Pentecostes, nós encerramos ali com aquela celebração o tempo litúrgico da Páscoa. Na segunda-feira passada, que é a segunda-feira seguinte a Pentecostes, nós retomamos o tempo comum, voltando para a 8ª semana do tempo comum. Lembrando que no ano litúrgico nós vivenciamos o mesmo tempo comum em 2 etapas. A primeira etapa entre o Natal e a Quaresma, e a segunda etapa depois da Páscoa até o início do próximo Advento, que retoma um novo ano litúrgico. Lá, depois do Natal, começávamos a primeira semana adiante. Encerramos na 7ª semana. Agora, depois de Pentecostes, retomamos o tempo comum na 8ª semana. E celebramos no primeiro domingo depois de Pentecostes a grande solenidade da Santíssima Trindade. Também nesta semana, que é a quinta-feira depois da Santíssima Trindade, nós celebramos Corpus Christi. São momentos muito bonitos do ano litúrgico, onde nós somos convidados a renovar a nossa fé. Passemos assim ao primeiro passo do nosso exercício para essa solenidade da Santíssima Trindade, que é a leitura. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande ou se ouviu algo semelhante. Existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, com mão forte e braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito, diante de teus próprios olhos? Reconhece, pois, hoje e grava-o em teu coração, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta primeira leitura do livro do Deuteronômio, que é um livro de leis, o livro dos mandamentos, esta leitura traz um diálogo daquilo que Deus pediu para que Moisés comunicasse ao povo, chamando a atenção para que o povo observasse melhor o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso traz aqui esse pedido para que se observe a vontade de Deus, o amor de Deus e as leis de Deus. E a retribuição dessa observância são dias longos sobre a terra. No Antigo Testamento se tinha muito uma imagem de um Deus terrível que mandava fogo, destruía, castigava. E aqui Deus traz o seu rosto de misericórdia. Revela que os desígnios para o povo são desígnios de amor. Há provações porque o povo não é fiel. E na história do Antigo Testamento, muitíssimas vezes o povo foi infiel. Mas Deus renova novamente o seu amor. Chama atenção logo no começo da leitura para a palavra precederam. Aqui de novo aquela recorrência. AM no final indica passado. Se fosse o a, ti, o o, indicaria futuro. Então aqui nós lemos: interroga os tempos antigos que te precederam.
Então, nós salientamos precederam, né? Para lembrar essa palavra no passado. Cuidado, porque há 2 parágrafos bem longos nessa leitura, em que o parágrafo inteiro é uma pergunta. Então, nós proclamamos a leitura com aquele tom de interrogação que nós precisamos observar nessa leitura. Aqui lembro também que a linguagem dessa leitura é uma linguagem imperativa, ou seja, uma linguagem de ordem. Por isso, muitas vezes diz assim: interroga, reconhece, pois, guarda suas leis. Então, uma linguagem que está dando uma ordem. Então, assim também a gente precisa cuidar com o tom da leitura para que revele aquilo que a leitura traz no seu objetivo principal. O salmo desse domingo, Salmo 32. Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abba, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nessa leitura, muito propícia para essa solenidade, vemos a presença do Pai, do Cristo, Filho e do Espírito Santo. Então aqui já é uma dimensão bíblica sobre a Santíssima Trindade. Chamo a atenção para que nessa leitura leiamos corretamente a palavra em aramaico, Abba, ó Pai. Abba é uma expressão que significa Pai, mas na língua original é uma expressão carinhosa, então a tradução mais correta seria papai, papaizinho. Então, essa expressão que o Cristo se dirige a Deus Pai, com uma grande intimidade, chamando de papai do céu.
Outras palavras que devemos cuidar nessa leitura: atestar, herdeiros, co-herdeiros, recairdes, recebestes. Então, cuidado sempre com essas palavras com S no final para que nós a pronunciemos corretamente. E o Evangelho desse domingo, retirado de São Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para a nossa meditação, podemos tomar desta liturgia o próprio exemplo da Santíssima Trindade. Há muitos que dizem, mas nós não conseguimos explicar a Santíssima Trindade, não vamos poder explicar totalmente o que é esse mistério da Santíssima Trindade. Por que Deus é Deus em 3 pessoas? Né? Por que não simplifica? Por que não pode ser um só Deus, uma só pessoa? Bem, essa já é uma doutrina bíblica. Lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento ainda, lá na época, né, não se tinha clareza de que havia a fé em um só Deus em 3 pessoas. Com o tempo, a Igreja, os bispos, os papas, os santos, os concílios da Igreja foram clareando e chegaram a essa definição, que é o maior dogma, a maior verdade da nossa fé. Nós cremos em um só Deus, em 3 pessoas. Bonito perceber no Evangelho que diz assim, Jesus pede para que batizem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Há alguns cantos na nossa liturgia que dizem assim, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mas é uma fórmula errada. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Dizemos em nome uma vez só, porque é um só Deus. A substância, a essência, a parte principal dessa verdade de fé é uma só, um só Deus, uma só essência. Mas esse Deus que é único, ele subsiste, ou ele acontece, ou ele existe em 3 pessoas. Essas 3 pessoas são ao mesmo tempo distintas e iguais. Distintas para que nós possamos compreender com a razão, com a cabeça, que cada pessoa da Santíssima Trindade tem uma missão específica. E na Sagrada Escritura teve uma missão específica. Deus, quando falamos de Deus, queremos nos relacionar mais ao Pai. O Pai é o Criador, criou o mundo, criou as criaturas e sustenta essas criaturas com a sua mão poderosa. O Filho é Jesus, o Verbo encarnado, que veio à Terra e tomou um corpo humano. Quem tomou o corpo humano não foi o Pai, foi o Filho, Jesus. E o Espírito Santo é a força que faz com que o Pai e o Filho possam agir em prol da nossa salvação. Portanto, 3 pessoas diferentes, como numa família, ao Pai, a Mãe e o Filho. Assim também na Trindade há 3 pessoas distintas, com missões específicas. Porém, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma relação tão grande, tão íntima, tão profunda, tão perfeita, que é uma comunhão única. Por isso, formam um só Deus. Pessoas distintas que em comunhão formam a nossa fé em um só Deus. Uma outra curiosidade para que a gente aprenda um pouquinho mais sobre a Santíssima Trindade, apesar de que nós falamos de 3 pessoas diferentes, na ação sobre o mundo e na ação da salvação em prol da humanidade, as 3 pessoas sempre agem juntas. Jesus, ele não passou a existir quando tomou um corpo. Jesus sempre existiu, desde o princípio do mundo.
Lá na criação, o mundo foi criado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Na cruz não foi só o Filho quem agiu em prol da salvação. Ali é a ação também do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Pentecostes, sim, o Espírito Santo desceu, mas ali também é uma ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada celebração da missa, cada sacramento realizado, celebrado, é a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São três pessoas, mas um só Deus, uma só ação, uma só salvação. Então a Santíssima Trindade é um bonito exemplo de comunhão profunda para todos nós cristãos. Portanto, sim, é complexo o mistério da Santíssima Trindade. Há uma história bonita de Santo Agostinho que viu um menino colocando numa conchinha água do mar num buraco e tentava fazer aquilo várias vezes. E perguntando para o menino o que estava acontecendo, o menino disse: olha, é mais fácil eu colocar todo o mar nesse buraquinho do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Então é um mistério que nunca se esgota, sempre vai ter algo novo, algo diferente para a gente entender. Mas é um mistério de comunhão, para que a gente possa entender aqui mais facilmente. Portanto, a liturgia da solenidade da Santíssima Trindade nos convida a esse mistério de comunhão. Na primeira leitura, Deus se revela como amor e misericórdia. Na segunda leitura, São Paulo fala um pouquinho da missão de cada um, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no Evangelho, Jesus ele fala um pouquinho também sobre esse mistério da Santíssima Trindade, dizendo que os discípulos são batizados e fazem acontecer a sua missão no mundo graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo é tão perfeita que não pode ser dividida. Três pessoas sim, mas uma comunhão, um amor só. Assim também deve ser na nossa família, na nossa comunidade, nos espaços em que a gente frequenta, que a gente seja instrumento de comunhão e não de divisão. Diabo é o pai da divisão, pai da mentira. Nós cremos e nós seguimos o exemplo da Santíssima Trindade, a comunhão perfeita de amor em prol da construção do reino de Deus. Deixo uma sugestão para que no momento da profissão de fé, lembrando que o creio não é uma oração, o creio é uma profissão de fé, que nós possamos em nossas comunidades professar o creio chamado niceno-constantinopolitano. É um creio um pouco mais longo, mas ele é mais explicado, especialmente sobre a missão de cada pessoa da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós estamos na celebração da missa, aqui mais uma diferenciação, quando nós ali cantamos para preparar o altar e cada um leva o seu dízimo, sua oferta diante do altar, aquele não é o momento do ofertório, aquele é o momento da preparação das oferendas. Que oferendas são essas? Primeiro, pão e vinho no altar. Depois, tudo aquilo que nós levamos também diante do altar. Então, esse momento da missa é a preparação das oferendas. O ofertório vai acontecer mais lá na frente. No final da oração eucarística, tem uma oração que diz assim: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Esta é a oração do ofertório. Aqui, com esta oração, que é uma oração presidencial, é uma oração somente do presidente da celebração, acontece o momento do ofertório, onde nós oferecemos ao Pai Cristo, pela força e pela ação do Espírito Santo. Então, prestemos atenção nas orações litúrgicas quando estamos em sintonia com o presidente da celebração. Toda a liturgia, ela se dirige ao Pai. Ela acontece por meio de Jesus e na ação, na inspiração do Divino Espírito Santo. Então, toda a liturgia, toda a missa é a ação da Santíssima Trindade. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Então, uma bonita oração, para que a gente também possa meditar a ação da Santíssima Trindade na Sagrada Liturgia.
Juntos, portanto, rezemos, façamos nossa oração junto com a sua oração aqui nas preces da comunidade. E depois de cada prece vamos responder: Trindade Santa, dai-nos a paz e a plenitude da vida. Trindade Santa, dai-nos a paz e a plenitude da vida. Ó Pai Santo, protegei vossa Igreja, fazei-a fiel ao vosso reino, e que ela seja sinal de vosso amor sem fim, nós vos pedimos. Trindade Santa, dai-nos a paz e a plenitude da vida. Deus Filho, fortalecei nossa comunidade e fazei-a anunciadora da paz, da concórdia e da esperança, nós vos pedimos. Trindade Santa, dai-nos a paz e a plenitude da vida. Deus Espírito Santo, iluminai o coração das crianças e dos jovens, das famílias e dos casais, e de todas as pessoas de nossa comunidade, nós vos pedimos. Trindade Santa, dai-nos a paz e a plenitude da vida. Trindade Santa, consolai e amparai os que estão tristes e desanimados por causa dos muitos desafios da vida, nós vos pedimos. Trindade Santa, dai-nos a paz e a plenitude da vida. E para o nosso momento de contemplação, se você estiver em casa, tome uma imagem ou uma figura, um desenho, um ícone da Santíssima Trindade. Olhe para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. E deixe-se conduzir por esse grande mistério de amor e de comunhão. Façamos então esse momento de contemplação, alguns minutos em silêncio da nossa semana, olhando para a imagem da Santíssima Trindade. Uma outra curiosidade, no Antigo Testamento, os profetas e todos aqueles que falam sobre Deus Pai nunca podem olhar para o rosto de Deus, porque o mistério de Deus é tão grande que se olhasse para Deus, morreria. Como diz São João Vianney, o mistério do amor de Deus é tão grande que se a gente compreender totalmente, a gente morre de tanto amor por Deus. E há uma representação aqui em Joinville, numa igreja, que foi pintada pelo padre Otávio Antunes, que é um arquiteto, um pintor sagrado, que ele representou a Santíssima Trindade na fidelidade à Sagrada Escritura. Portanto, o rosto do Pai nunca se mostra. Ninguém nunca viu o rosto do Pai, segundo os relatos bíblicos. Então, nós também, na imagem da Santíssima Trindade, não poderíamos ver o rosto do Pai. Qual é o rosto de Deus Pai? O Pai revela o seu rosto em Jesus. Papa Francisco já disse, o rosto do Pai é misericórdia. E Jesus toma um corpo humano e revela o rosto do Pai. Portanto, vou deixar aqui no final dessa leitura orante essa imagem da Santíssima Trindade pintada fielmente aquilo que diz a Sagrada Escritura. O Pai, que tem o rosto velado, não revela o seu rosto, mas revelado no rosto de Jesus. E o Espírito Santo, como relata os Atos dos Apóstolos, que desceu sob a forma de uma pomba e línguas de fogo sobre a igreja reunida no cenáculo. Façamos, pois, uma experiência muito bonita de comunhão e de amor e celebremos bem esta solenidade da Santíssima Trindade. Entremos com grande alegria